Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema, a reflexão para nós nesse dia é: de que igreja você é? Qual igreja você pertence? Você faz parte do corpo? Você faz parte da igreja? Então, rapidamente, para você ter uma noção, uma ideia, já que eu tenho esse assunto neste canal. São mais de 5 ou 6 só sobre esse assunto. São mais de 500 no total, ok? Então, se você quiser conhecer, entra. Você pode aí se inscrever, toca o sininho de notificações. O like é o seu dislike, ajuda a ranquear este vídeo. No rodapé o que você achou sobre ou deste assunto, ok? Rapidamente, quem faz parte então da igreja, né? Já que eu trouxe aqui essas indagações. Então vamos lá. Fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chamou através de sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja. Lembrando aqui que igreja não é templo feita por mãos de homens. Atos 7, 48. Atos dos Apóstolos 7, 48. Então, eu estou falando de igreja no sentido de corpo, tá? Não estou falando de igreja no sentido de denominação, instituição, ok? Beleza, então? Então, Atos 2, 47, o 5, 14 e o 11, 24. Dá para ler de carreirinha o que eu estou falando. Apesar de esse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos sem exceção, apenas podem responder positivamente a esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, nasceram de novo, nasceram de novo da palavra que é a água. Tranquilo até aqui? Então, já dizendo a vocês que batismo com água não salva ninguém, não tira pecados de ninguém, não regenera ninguém, não salva ninguém, ok? Bacana isso, então? Estão conseguindo compreender? Então, nós somos regenerados pelo Espírito Santo e não por uma água, ok? Tranquilo? Então, aqui esses são convencidos dos seus pecados e, consequentemente, respondem em ou com um arrependimento, a fé em Cristo e este como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. É verdade que quando se fala em quem faz parte da igreja ou que igreja você pertence, é preciso considerar que nem todos parecem fazer parte dela. De fato o é. Então nós temos que entender que igreja, ela só existe em duas igrejas, né? A igreja que é o trigo e a igreja que é o joio, tá? Então não existe denominações, instituições, não. Existe a igreja salva, a igreja de Cristo, a igreja que faz parte do corpo e Cristo é a cabeça, e a igreja dos homens, dos religiosos, tá? Então, qual dessas você pertence? De Cristo, você nasceu de novo, você foi convencido pelo Espírito Santo, ou você é um religioso e aí faz parte de uma dessas denominações religiosas, tá? Então, nós vemos aí o que existe é a igreja visível e a igreja invisível, tá? Só para a gente ter uma ideia melhor. A igreja visível é aquela igreja conforme as pessoas veem, enxergam, enquanto que a igreja invisível é a igreja conforme Deus vê. Tranquilo? Tá? Isso significa que nem todos os aparentes membros da igreja, agora eu estou falando da igreja templo, de instituição, de fato são nascidos de novo e genuínos seguidores ou discípulos de Cristo, tá certo? Assim, via de regra, não é uma coisa que eu vou bater o martelo, tá? Vamos retratar aqui. Eu não vou bater o martelo. Não é possível a gente ficar batendo o martelo. A gente tem que responder pela vida da gente e não pela vida dos outros, tá? Mas, em suma, é isso, tá? Então, haverá dias em que a cristandade, os religiosos vão ser desmascarados e punidos diante do juízo do Senhor. Então, isso vai acontecer, tá? Você pode olhar aqui em Mateus 7, 15 ao 23, Mateus 13, 24 ao 50, Mateus 25, de 1 a 46. O próprio Cristo já estava fazendo aqui um alerta
trazendo uma profecia a respeito da sua igreja que começou em Atos 2 em diante. Tá? Portanto, a perfeita totalidade da verdadeira igreja é conhecida somente por Deus, segundo Timóteo 2,19, tá bom? E qual é a missão da igreja, já que nós estamos sabendo aqui e sendo informados a respeito de quem faz parte e de como ela funciona, no sentido de que a qual igreja você pertence? Bom, se você pertence ao corpo de Cristo, então qual é a missão? Basicamente, a missão da igreja, agora estou dizendo a igreja no sentido corpo, pessoas, tá? Não é instituição. Ela pode ser vista por dois aspectos. Primeiramente, a missão fundamental da igreja é anunciar o evangelho. Ela deve proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, explicando que através da sua obra redentora, a obra de Cristo, convida todos os pecadores ao arrependimento e à vida eterna. Mateus 22, de 1 a 10, é uma profecia, é a palavra que traz falando a respeito do Cristo, ou melhor, falando a respeito da igreja, o qual Cristo havia já profetizado, já havia estado falando com relação a tudo isso. Lembrando que os evangelhos foram escritos para o judeu, tá? O judeu rejeitou, o benefício veio até nós, a igreja gentílica. Dá uma olhadinha também em Atos 17, 30. Essa missão foi dada pelo próprio Jesus quando ordenou, portanto, ide, tá? Então esse ide aí também faz parte, apesar de que esse ide, segundo alguns teólogos, fazem parte de um chamamento com relação ao futuro que vem, a pregação do evangelho do reino no sentido dos judeus, do povo judeu, tá? Então, alguns dizem que essa passagem citada aqui por mim, que você vai encontrar em Mateus 28, 19, Mateus 24, 14, Marcos 16, 15, Lucas 24, do 47 a 48, faz parte do povo judeu, depois que houver arrebatamento, tribulação, grande tribulação. Então, nesse período, haverá volta, né, a acontecer o evangelho do reino. Nós estamos vivendo o evangelho da graça, segundo alguns teólogos, e aí volta o evangelho do reino, o evangelho que é pregado do ide, portanto, e fazei em todo o mundo discípulos, tá? João 20, 21, mas segue aí na compreensão de que isto aqui também serve como exemplo para todos nós, tá? Já que eu disse que os evangelhos foram escritos para o judeu rejeitou, então o benefício chegou até nós. Então, João 20, 21, dá uma olhadinha. O apóstolo Pedro ressalta que a igreja foi chamada para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Essa passagem de 1 Pedro 2,9, ela devia ser compreendida na sua íntegra, tá certo? Mas não é, porque a cristandade, os líderes da cristandade não ensinam isso ao povo, tá? Eu não vi ainda um ensinamento claro sobre esse termo e como tantos outros também, tá bom? Consequentemente, a igreja também recebe a tarefa de realizar as obras de compaixão e misericórdia, cumprindo o mandamento de Deus para o próximo. Então, lembrando que nós somos salvos para fazer e não fazendo para merecer alguma coisa, beleza? Então, nós somos salvos pela graça e não por obras, não por méritos próprios, tá? A igreja é a comunhão dos fiéis, feita nova criatura em Cristo Jesus. Assim são os imitadores, aqueles que estão seguindo o Cristo, são discípulos dele, gerando aí nas virtudes do Espírito Santo o fruto do Espírito em nossas vidas. Você pode ler em Gálatas 5, você vai ler de carreirinha, você vai encontrar os frutos da carne e os frutos da carne e o fruto do Espírito na vida do cristão renascido de novo, salvo, convencido pelo Espírito Santo. Beleza? Então, vamos para os finais. Naturalmente, é esperado que ela demonstre generosidade, bondade diante das necessidades humanas. Mateus 25, 34, 40, Lucas 10, 25 ao 37, Romanos 12, 21, 20 e 21. Rapidamente, o que é a igreja segundo a Bíblia? Então, para finalizar, a Bíblia destaca vários pontos básicos sobre o que é a igreja, nos quais podemos citar. A igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus, tá certo? É o corpo, Jesus é o cabeça. João 10, 16, Efésios 2, 18, 3, 15, 4, 6,
1 Pedro 5, 2, 4. Dá para ler de carreirinha, tá? A igreja é o templo do Espírito Santo, pessoas, templo, pessoas, morada de Deus no Espírito, na minha e na sua vida. Anote aí, 1 Coríntios 3,16. A igreja ou significa, ou parece, a igreja no sentido de Israel de Deus, tá certo? Então, Gálatas 6,16, a igreja é o Israel de Deus, espiritual, ok? Não o Israel físico, mas espiritual. Gálatas 6,16. A igreja é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo escolhido de Deus. 1 Pedro 2,9 e 5,13. Não é ensinado, não é falado sobre isso aí nas denominações da cristandade, do sistema religioso. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, Efésios 1, 22, 23, 5, 23 ao 32 e Apocalipse 19, 7, 21, 2 e 9, 27. É só pegar de carreirinha, você vai compreender perfeitamente, não tem o que tirar e nem o que colocar, ok? A igreja pertence a Deus e foi comprada com o sangue de Cristo, Mateus 16, 18, Atos 20.28, Efésios 3, 21, 5, 25, 1 Timóteo 3, 15 e Hebreus 9, 12. Não se esqueça, texto no contexto, há necessidade de trazermos a exposição desses versículos, das passagens que falam sobre isso e a respeito de. A igreja é gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, vestida de justiça pelos méritos de Cristo, não por homens, não de homens, ok? Então sempre é de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Efésios 5, 28, Apocalipse 19, 8. A igreja também revela a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3, 10. Dá uma lida, por favor, leia, estude, tá certo? Porque os pastores, a liderança aí evangélica, a cristandade religiosa não vão fazer isso por vocês de forma alguma, de jeito nenhum, tá bom? Então a igreja é perseguida pelos ímpios, mas guardada por Deus. Atos 8, 1, 3, Atos 8, 1 ao 3, 1 Tessalonicenses 2, 14 e 15 e Apocalipse 3, 10. São muitas passagens, sim, mas é necessário. Depois você volta o vídeo com cuidado e vai pegando essas passagens, tá bom? Você pegando essas passagens, você vai conseguindo ler, você faz uma leitura tendo um panorama do assunto. Então é necessário que você esteja assim, lendo, estudando, observando, ok? Tranquilo? Então isso aqui seria mais como uma observação, mais como uma reflexão. Quem faz parte da igreja? De que igreja você é? Então, quais os objetivos? Com quem ela tem que ser parecida? Qual o formato dela segundo a própria Bíblia, segundo as Escrituras? Então é isso que eu tinha e tenho para vocês, já que eu tenho nesse canal mais de 500 vídeos e tenho pelo menos uma meia dúzia de assuntos, uma meia dúzia de vídeos só sobre o assunto igreja. Ok? Deus abençoe vocês, a casa de vocês, o que vocês estiverem fazendo. E até um próximo vídeo.